Palavra importante demais. Toda palavra é importante, né? Toda. Mas essa, ela toma um formato mais importante ainda. Isso é mais importante ainda porque é a palavra que está iniciando o ano, né? É o mesmo texto que eu preguei de manhã. A pregação muda, mas é o mesmo texto. E Deus vai falar conosco. Quem já encontrou, diga amém. 1 Samuel 16, versículo 13 diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Senhor, fale conosco nesta noite. Revela, Senhor, esta palavra às nossas vidas. Fale no íntimo do nosso coração e nos abençoe. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Bom, como eu disse hoje cedo, essa pregação de hoje, ela é um prólogo. Ela é importante, porque amanhã, segunda-feira, amanhã nós começaremos uma série de cultos, 12 dias de clamor para 12 meses de vitórias. Quem já participou da campanha sabe que geralmente eu prego um tema, uma série de pregações. E se eu alterno com obreiros, eu peço para que eles preguem de acordo com a temática que Deus me deu para conduzir a campanha. Teve um ano que nós pregamos sobre o profeta Elias. 12 cultos falando sobre Elias e Eliseu, uma série de mensagens. Ano passado eu falei sobre o profeta Jeremias, campanha inteira falando de Jeremias. E aqueles que intercalavam comigo, eu pedi também que falassem dessa temática de Jeremias. E esse ano nós vamos falar sobre Davi. E eu dividi a história de Davi, esse tema Davi, eu dividi em duas dinâmicas, em duas ideias. Nós vamos trabalhar a história de Davi e nós vamos trabalhar a espiritualidade da história de Davi, a espiritualidade encontrada em Davi. Então eu pedi para que os outros quando fossem pregar, os obreiros e pastores que subissem aqui para pregar os 12 dias, que eles pregassem salmos de Davi. Nós encontramos pouquíssima história nos salmos, mas nós encontramos a espiritualidade de Davi expressa nos salmos, lá nos cânticos, lá nas orações de Davi. A forma que ele se relacionava com Deus em determinados momentos da sua história. Olha que coisa maravilhosa. E eu vou me ater e falar da história. E é por isso que eu estou lendo o começo aqui de Davi. É uma introdução hoje do que você vai ouvir nesses próximos 12 dias de clamor, onde eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente conosco. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Aqui começa a história de Davi. E o interessante da história de Davi, que ela não começa mostrando Davi grande, Davi reinando. A Bíblia, quando fala de Davi, ela vai mostrar acertos, vai mostrar erros, vai mostrar pecados, vai mostrar Davi na íntegra, vai mostrar Davi no seu alto e no seu baixo. Quando você lê lá em Crônicas, você encontra uma amostra sobre Davi. Lá em Crônicas é um pouco mais bonitinho ler Davi lá. Você lê em Crônicas, parece que o autor de Crônicas até faz questão de florir a história de Davi. Mas aqui em Samuel não. O autor de Samuel mostra Davi desde o começo. E o começo de Davi é interessante porque Davi, ele era um jovem, um adolescente
não tinha bagagem, não tinha experiência de vida. Era mais um jovem comum para a sua época. Não era dos mais bonitos, não era ilustre, não era dos mais capazes. E Deus olha para ele. Davi é de um momento histórico interessante também ressaltar, quando Israel ainda existia um governo único em Israel. Para quem não conhece a história do povo judeu, eles saem da terra do Egito, vão para a terra prometida. Eles entram na terra prometida através da vida de Josué, que era o líder deles. Não era rei, era líder. E quando eles entram na terra prometida, o livro de Juízes vai dizer que Josué morre, os anciãos da época também morreram, e Israel começa a ser governado por juízes, que eram líderes tribais. Esse período nós chamamos de teocracia. Era Deus que governava o povo, mas o povo não estava satisfeito. Na verdade, o povo nunca está satisfeito. Então eles queriam um rei. E na hora que eles pediram um rei, diz a Bíblia que eles escolheram Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E é interessante porque falar de Davi, eu tenho que falar de Saul. E Saul é um modelo de alguém que começou fazendo certo. Saul começou certo, começou na presença de Deus. Saul começou profetizando no meio dos profetas. Só que Saul começou bem e terminou mal. Existem pessoas que começam bem. Existem pessoas que no ano que passou começaram bem. Existem pessoas que começam buscando, começam orando, começam buscando a presença de Deus, começam jejuando, começam fazendo certo, começam se posicionando, e de repente no meio do caminho elas começam a se perder. Saul começou certinho, queridos, mas ele começa a sair da direção, ele começa a perder o foco. Quando você perde o foco, você sai da direção de Deus. Quando você deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para os lados, você desvia. Quando você tira os olhos de Cristo e começa a olhar o defeito do irmão, o defeito do outro, você sai do propósito. Ei, se você quer ter um ano abençoado, não sai do foco, não sai da direção. Comece certo e termine certo, comece certo e caminhe certo, e a bênção de Deus, ela permanecerá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha para cá, Saul começou certo, mas desviou. Deus deu uma direção para ele. E a direção que Deus dá, queridos, nós não podemos fazer mais ou menos. Diga para quem está ao seu lado: não faça mais ou menos para Deus. O que é mais ou menos? É obedecer até onde a gente quer. Saul tinha uma certa guerra para enfrentar. E Deus falou: você vai destruir todos os inimigos. Vai matar todo mundo. Criança, velho, o rei, os animais. Não deixa sobrar nada. E Saul falou: sim, Senhor Deus. Mas quando ele foi para a guerra, diz a Bíblia que ele viu o gado, e o melhor do gado, ele falou assim: não, isso daqui eu vou guardar, eu vou fazer uma oferta para Deus. E o rei, ele não matou, poupou a vida do rei. Ali ele começou a se perder, queridos. Ali ele começou a ser reprovado por Deus. E Deus falou: eu vou levantar outro para governar no seu lugar. Porque ninguém, olha aqui, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Mas Saul não estava lá, estava. Mas Deus falou que ia pôr outro. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Eu estou aqui hoje, queridos, amém. Mas se amanhã Deus me tirar, Ele vai colocar uma outra pessoa, e a obra de Deus não para por minha causa. Ninguém é substituível. A obra não para por minha causa. Aquele povo não
3 em 1. Você falou assim: você vai lá na casa de um homem, lá em Belém, chamado Jessé. Procure uma casa lá onde vai ter um homem chamado Jessé. Esse Jessé, ele tem 8 filhos. Quantos filhos eu disse? 8. Bom, ele tem 8 filhos, homens. E um desses 8 filhos, Deus não falou qual. Deus falou assim: um deles vou levantar para ser rei de Israel, no lugar de Saul. Saul foi reprovado. Samuel foi. Encontra a casa do homem chamado Jessé e fala para Jessé: eu vim aqui com uma missão. Deus mandou vir aqui ungir um dos seus filhos. Você tem 8 filhos, não é? Um deles o Senhor vai levantar para ser rei sobre a terra de Israel. Um deles irá substituir o rei atual chamado Saul. E Jessé ouve aquela palavra. Imagine o temor, queridos, imagine o medo, imagine as pernas tremendo. Mas ele entendeu que aquilo era uma direção de Deus. Onde estão os teus filhos? E Jessé não pegou todos e falou assim: vou trazer todos aqui e a gente vê qual que é. Jessé seguiu a lógica. O texto vai dizer que ele pegou os filhos mais velhos primeiro. E o primeiro deles, versículo 13, o primeiro deles já estava alistado no exército, já era militar. Ele atendia pelo nome de Eliabe. Cadê Eliabe? Vem cá. E quando o Samuel viu, o coração dele não ardeu. Deus não falou com ele. Deus não disse que era aquele. Ele então falou: não é esse o escolhido de Deus. Diga para quem está ao seu lado: aquilo que for de Deus para a tua vida, fala assim: Deus vai confirmar no teu coração. Olha aqui, olha aqui. Tem outro? Cadê o outro? Versículo 13, chamou o segundo então, Abinadab. Entrou Abinadab. Não, também não é esse. Tem outro? Cadê o outro? Chamou o terceiro, chamado Sama. Eram os 3 que já estavam alistados. Eram os 3 que pareciam que poderiam ser. Eram os 3 que tinham até uma aparência. Mas Deus não olha para a aparência. Deus não olha para a estatura. Deus não olha para o tamanho. Deus não olha para as qualificações. Deus olha o nosso interior. Deus falou: não são esses, é o outro que eu vou levantar para ser rei de Israel. Aleluia. Foram passando e passaram 7 filhos. Depois que os 7 passaram, Samuel falou: nenhum desses. Não é, não, também não. Nenhum desses, não tem mais. Daí Jessé falou: não, tem mais um. E esse mais um é o mais novo. E ele tinha um nome, ele era chamado de o menor. Tem um menor. Como que ele chama? Davi. Então busque esse menor, porque nós não vamos sentar na mesa sem que esse menor venha. Posso ouvir amém, queridos? Deus gosta do menor, queridos. Deus gosta do pequeno, o desprezado. Diz a Bíblia que Davi era pastor de ovelhas. Não é pastor que nem eu, não, que nem o pastor Celso está aqui. Pastor de ovelhas. E ele cuidava de ovelhas específicas. Não era pastor de ovelha, não, era pastor de ovelha malhada. Das ovelhas que tinham menos valor monetário, eram as ovelhas que ele tomava conta. Eram aquelas ovelhas que ficavam geralmente separadas das outras. Davi cuidava delas. Vai lá no pasto e busca Davi. Roupa de pastor, cheiro de pastor, roupa simples, sandália simples. E quando Davi chega, diz a Bíblia que Samuel olhou para ele. Na hora que ele olhou, Deus confirmou no coração dele: esse é o meu escolhido. Mas não pode ser, não pode ser, é esse mesmo, o meu escolhido. Eu não sei o que Deus viu em você,
você é um escolhido de Deus. Escolhido de Deus, amém? É isso aí. Não tem lógica. Não tem explicação, não tem sentido. Sentido não tem. Mas Deus olhou para Davi. E Deus viu em Davi características que eu quero falar no longo dos 12 dias. Vou falar muito de Davi. Você vai sair daqui PhD em Davi. Você vai ouvir muito. Mas uma característica é muito interessante em Davi. De tantas outras. Davi tinha algo que chamava a atenção de Deus. Davi era humilde. E Deus ama aquele que é humilde. E não é humildade no falar apenas, ou no vestir apenas, no comer, nas escolhas da vida. Não é isso apenas. Mas Davi, ele era humilde suficientemente para aceitar ser moldado por Deus, ser transformado por Deus. Paulinho falou logo aqui durante o louvor, não sei se foi na hora do louvor ou foi na abertura. Acho que foi na abertura, né? De pessoas que às vezes falam, não vou mudar, eu sou assim. Mas Deus quer mudar as nossas vidas. Glória a Deus. Deus quer mudar você. Deus quer me mudar. E esse mudar nada mais é do